Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje é um dia muito importante e significativo para a história do nosso país, porque não é em todo momento que a gente assiste um ex-presidente da República, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, estar sentado no banco dos réus, respondendo por crimes de alta magnitude que dizem respeito à existência da sociedade brasileira. Porque quando se fala no ataque ao nosso Estado democrático de direito, está se falando na violação de uma estrutura de um Estado que ficaria sem regras para serem cumpridas. E aí, como uma sociedade funciona, como ela sobrevive, como ela fica em paz quando não há nenhum tipo de regramento? Pois era isso que essa gente estava querendo quebrar. Agora, muito além desses crimes, foram os crimes cometidos contra o povo brasileiro durante a pandemia. Isso levanta também uma série de interrogações de ordem ética. Como é possível defender uma pessoa que praticou tantos crimes reiteradamente, consciente de que estava causando mal? Como é que se defende uma pessoa como essa? Quais as formas de fazer algum tipo de defesa? Essa criatura tem algum direito de defesa, no caso, o genocida, o criminoso, o maior da nação? Pois bem, a hora dele está chegando. E não vai ter oportunidade para muitas pessoas terem dó, não, porque ele já vai sair da detenção que ele está para uma prisão definitiva. Embora o Brasil esteja sofrendo todo tipo de pressão para anistiar esse vigarista mor com todos aqueles que acreditaram nele e estão tentando fazer a mesma coisa, ou seja, escaparem da cadeia. Mas não vai dar, não. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas informações muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E são formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. Lembrando que o nosso novo canal de cortes já está com quase 100 mil pessoas. Quando chegar em 100 mil pessoas inscritas, nós teremos mais uma plaquinha do YouTube, tá legal? Então, muito obrigado e vamos seguir aqui as nossas pautas. Então, gente, eu estou muito curioso para ver qual é o conteúdo das alegações finais que a defesa de Bolsonaro montou para ele. E aí eu tento me projetar, né, como é que é a cabeça desse conjunto de advogados, em que essas pessoas acreditam, como é que eles tentaram organizar a defesa, porque quando é um criminoso, quanto mais, confesso, com tantas provas, o advogado criminalista ali, ele tenta minimizar danos. Seria uma cara de pau muito grande e até uma falta de ética negar aquilo que aconteceu, mas vai se saber lá como é que está sendo estruturada essa defesa, né? Se os advogados entrarem na linha negacionista, que o Bolsonaro é absolutamente inocente, que tudo que ele fez ao longo desses anos, em nenhum momento ele tentou conspirar contra a nossa democracia, todas as pessoas que acreditaram que ele estava fazendo isso e foram para as ruas, para frente de quartéis, cometeram crimes, eram pessoas que entenderam errado o que esse frade dominicano, né, incorporado na presidência da República, estava fazendo. Né? Evidentemente, aí com todas as aspas, né, quando eu falo frade dominicano e Bolsonaro na mesma frase. São expressões que não podem conviver numa mesma frase. Então, a matéria do Poder 360. Bolsonaro tem até esta quarta-feira para entregar alegações finais no STF. Corte deve julgar em setembro se ex-presidente e outros 7 réus lideraram tentativa de golpe para mantê-lo no poder após derrota de 2022. Bom, ninguém acredita, mesmo as pessoas que estão tentando fazer defesa de Bolsonaro, as que são seguidoras dele, acreditam nisso, todo mundo sabe o que ele fez contra a nossa democracia, né? É porque quando a pessoa atacava, por exemplo, um ministro da Suprema Corte, da forma que Bolsonaro atacou, e incensando tantas pessoas a fazerem a mesma coisa, o que visava essa criatura se não atacar um poder da República? Atacar a estrutura de funcionamento do Poder Judiciário. Porque qual era o método, gente? Era amedrontar um ministro da Suprema Corte, quebrar a espinha desse ministro da Suprema Corte para dar meio que de exemplo para os outros. Ou seja, quebrar-se uma institucionalidade. Só que eles bateram de frente com Alexandre de Moraes, que, como eu mostrarei aqui para vocês, né, parece que tem algumas figuras dele espalhadas
em outras partes do mundo que estão assombrando bolsonaristas como a senhora Carla Zambelli, como a gente vai ver agora mesmo. Bom, dentro dessa perspectiva, né, de se houve golpe, se houve tentativa e tal, que confundiu muitas pessoas nas redes sociais e no jornalismo, aqueles que estão ali pensando que estão na Dinamarca, onde todas as pessoas são boazinhas, tiveram boa educação, todo mundo bem intencionado, e mesmo lá nós sabemos que não é assim para todo mundo. Uma dessas criaturas que parece que está tendo algum problema cognitivo, a gente não sabe qual a razão, é o jornalista Hélio Gaspari. Nesse final de semana, ele já jogou uma notícia aí, ou pelo menos uma análise, que o processo de Bolsonaro poderia se arrastar, e que Fux poderia pedir vistas, e que ia demorar 90 dias, e que isso ia chegar até o ano que vem, e o ano que vem o Cássio Nunes Marques na presidência do TSE poderia embaralhar tudo. Criou uma série de dúvidas em relação àquilo que está em curso, porque está tudo indo certinho, dentro dos prazos. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, não haverá antecipação de nenhum procedimento e nem retardamento de nenhum procedimento. E com todas as pressões que estão vindo em cima do ministro Alexandre de Moraes, ele está tocando o jogo como tem que ser tocado. Mas aí o Hélio Gaspari vem com essa aqui hoje, gente. Aí não dá, né? Francamente, Hélio Gaspari, olha o título do texto dele. Votar anistia é o melhor remédio. É o melhor remédio para quem, cara pálida? Para os golpistas, aqueles que tentaram destruir a nossa democracia, e para aqueles que nem foram julgados ainda. Julgados, né? É complicado, né, gente? Porque o processo de anistia, normalmente ele vem, quando vem, depois que já tem uma situação, um fato concreto, que já houve uma condenação, que já tem gente presa, e aí, afastado do momento, afastado das causas que propiciaram ali a prisão dessas pessoas, vai se fazer um exame, um reexame, e vai se sentir como é que anda o ânimo da sociedade, quais valores foram atingidos ou não, para se pensar numa lei de anistia, mas uma lei com pessoas isentas, as pessoas realmente compenetradas em fazer alguma coisa que signifique a paz social. Agora, quando tem o próprio criminoso, um conjunto de criminosos, tentando uma anistia de gente que nem foi para a cadeia ainda, aí não dá, né, Hélio Gaspari? Aí ele coloca aqui no texto dele, levar o projeto a voto não significa aprová-lo. Mas não tem nem que levar a voto nessas circunstâncias, o Hélio Gaspari. Nós estamos num momento de tensão, onde os vigaristas estão querendo, através desse tipo de chantagem, escaparem da cadeia. Então, lamentável, né? Continua ele aqui. A mobilização dos defensores da anistia de hoje nada tem a ver com a campanha de 1979. Ah, bom, né, seu Hélio? Aquela foi um movimento popular. E ordeiro, esta inclui saltimbancos renitentes que buscam a ressurreição da rebeldia condenada por Bernardo. Bom, aí é o seguinte, não dá, né, seu Hélio Gaspari? Então, projeto de anistia agora sim seria dar uma fortalecida nessa tentativa que essa gente fez de destruir o Estado brasileiro, a nossa vida em sociedade, a nossa paz, num país que tem tantos problemas com a paz, mas a paz em função das nossas desigualdades sociais, né? Bom, a Carla Zambelli eu mostrei para vocês que ela, mais cedo, todo mundo já viu isso, né? Ela se jaquitava por todos os lados. O Alexandre de Moraes não coloca a mão em mim. Será que ele vai tentar? Eu quero ver, eu sou cidadã italiana. Pois bem, e aí vocês imaginam o seguinte, a Carla Zambelli, ela teve um piripaque, porque quando ela chegou na audiência, aconteceu o seguinte, Carla Zambelli chega para a audiência na Itália e diz que passou mal e é atendida por médica. Por que será que a senhora Carla Zambelli passou mal? Eu fiquei curioso. Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália. Ou seja, o juiz viu aquela presepada, ela ficou dodóia, teve atendimento, aquele espetáculo e tal, tal. E eu acho até que ela passou mal porque quando ela entrou na sala de audiência e ela olhou para a cara do juiz, vocês conseguem imaginar de quem que ela acabou se lembrando? Vejam a cara do magistrado que não deu moleza para a senhora Carla Zambelli. É o juiz, o senhor Aldo Morghini, aquele que o Malafaia poderia dizer, né? Como é que falaria agora o Malafaia? Dittatore della tunica, ditador da toga. Então ela viu um careca, o senhor Aldo Morghini. Il magistrato, quindi
consente sicuramente di definire uno standard. Gente, o senhor Aldo Morghini, lembra alguém para você? Bom, a Carla Zambelli deve ter tomado um susto, né? Falou assim, não, é ele, é ele. Aí ela olhou direitinho, viu que não era Alexandre de Moraes, mas o cidadão aqui com pouco cabelo, né? Fez lembrar, com certeza. Aí ela passou mal, né? Aí a assombração bateu firme na criatura. Eu não tenho como deixar de fazer ironia com esse tipo de acontecimento, né? Ela escapou do Careca aqui no Brasil e caiu no colo do Careca na Itália. O ditadore della túnica, o ditador da toga, né? Como diriam aqui as figuras aqui. Então hoje é isso, o último ato de julgamento, o último ato de Bolsonaro no STF antes do julgamento do golpe. Então, gente, a criatura agora está nessa condição, né? Ao mesmo tempo, em meio às agressões que nós estamos sofrendo aqui no nosso país, está havendo também algumas reações, e a principal, claro, tinha que ser do governo brasileiro, o governo Lula. O governo Lula está dando uma protegida, como todos estavam imaginando, nos setores que estão sendo atingidos, porque não poderia até fazer isso antes sem saber exatamente quais setores que seriam atingidos. Então, foi feito um estudo muito detalhado para ver quais os setores que deveriam ter algum tipo de apoio, algum tipo de estrutura, como é que poderia haver um remanejamento. E o Lula hoje, quando assinou a medida provisória, que garante que os setores não sejam afetados aqui internamente, ele fez alguns comentários aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Porque ontem eu vi no jornal que me entregaram 1 quilo de contrafilé nos Estados Unidos a $150. Eu não sei que carne que é essa, mas estava lá a tabela da carne. E aqui no Brasil, a gente vai... Gente, carne nos Estados Unidos subiu de preço. Aliás, está tudo subindo de preço. Eu estou acompanhando lá as redes nos Estados Unidos. Eu vou trazer aqui 2 trechinhos para vocês, mas Lula falou. Continuar assustando muita gente, porque a gente vai continuar melhorando a nossa produção, seja de milho, seja de soja, seja de frango, seja de feijão, seja de arroz, seja de café. A gente vai continuar melhorando a produção. Ninguém nunca mais falou. Sabe, depois que nós chegamos ao governo, as pessoas nunca mais falaram que a produção industrial estava acabando, que a indústria brasileira estava acabada. Ou seja, o PIB industrial cresceu 3,8%. São 547 milhões de créditos para a nova indústria Brasil. E não vai continuar acontecendo. Se o sul-americano não quiser comprar, nós vamos vender para outro. Se outro não quiser comprar, nós vamos vender para o nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno poderoso. O que nós precisamos é explorar o nosso potencial. Então, gente, há uma expectativa aí que algumas coisas caiam de preço no Brasil, né? Em contraponto, o que está acontecendo fora do nosso país. Nos Estados Unidos, se vocês olharem qualquer vídeo assim de americano que está acompanhando o que está acontecendo, vocês vão ver esse tipo aqui de percepção que o cidadão médio americano está tendo de mudanças nos preços por lá. Vamos pegar esse vídeo aqui. They're showing it. Shut your mouth. I thought it was half of that. That was what we got last time. Wasn't 180 last time? No, it was Tem muita gente postando nas redes sociais nos Estados Unidos os preços que eles estão vendo nos supermercados e estão se chocando, né? 150 last time. It was almost $100 more expensive. Everything in here. O nosso amigo barbudo aí falou, olha, quase $100 mais caro a carne, né? Tá tão caro aqui. I swear, since 2 weeks ago. What is going on? I will say I don't understand why the prices were raised 20 to 25%. Everything Essa aqui that dizendo que o preço subiu entre 10% e 20%, 25% e 30%, 20% ou 25%. E a gente vai pegando vários vídeos. Essa senhora aqui, ela fez a comparação com a notinha do supermercado, as compras que ela fez o ano passado e foi fazer agora novamente. Né? Aí ela entrou. Ela pegou vários produtos, mas ela pegou o café aqui, o café moído, e ela, o ano passado, ela pagou equivalente a, deixa eu ver se eu vejo aqui, $9,99. E aí ela foi comprar agora $17,99. E por aí vai. A gente vai pegando vários vídeos aqui, as pessoas falando dos preços. Tá todo mundo sentindo o impacto do que o Trump está fazendo por lá. Aqui um outro canal também, a entrevistadora pegando um dono de um pequeno mercado. Ele falou, olha, unless the tariff situation is worked out. Is that what you're saying?
E ele diz aqui nesse vídeo, que, olha, ele está há 50 anos lá e ele não tem condição de absorver o repasse do que ele está pagando. Ele está tentando segurar o tanto, mas daqui a pouco ele falou que, olha, os preços vão estourar. Não tem como, a gente está segurando aqui o máximo, mas não tem como não repassar esses preços para o cidadão norte-americano. Então, gente, é uma sociedade que está passando por um processo de corrosão muito grande, como eu tenho sempre comentado aqui com vocês. Não há nenhum dado econômico que possa demonstrar que a condição econômica do cidadão norte-americano está melhorando de 20 anos para cá. Que o cidadão norte-americano hoje, o cidadão médio, aquele que não é rico, que a situação dele está muito melhor do que estava alguns anos atrás. Isso está provocando muito estresse nos Estados Unidos e as consequências nós sabemos quais são. E aí a válvula de escape é sempre arrumar problemas fora da realidade do cidadão comum para distraí-lo e para ele continuar a ser roubado, ele continuar a ser achatado. Mas tem uma hora que as pessoas acordam, né? E parece que nos Estados Unidos esse aumento de preços aí vai criar muitos problemas lá. A gente está apenas começando a ver esse ovo da serpente. E aqui no Brasil não adianta ovo da serpente nenhum, essa gente vai para a cadeia aqui dentro, tá bom? Eu fico por aqui, gente, e amanhã certamente vamos ter aí as peças de defesa dessa gente e comentaremos aí com mais detalhes, tá bom? Um grande abraço, tchau!